Boa noite, estamos com mais um Depois das 10 para vocês. Tudo bom, João Paulo? Tudo ótimo, tudo ok. Tranquilo? Tudo tranquilo. Preparado para a nossa entrevista de hoje? Preparadíssimo. Então, gente, João Paulo, veja só que caso interessante. Na cidade de Floriano, nosso vizinho aqui no Piauí, um rapaz estava um pouco tomado do álcool e ele encostava no climatizador da festa e ele começou, no popular, a peidar. Podre, 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 e começou a incomodar os clientes. Óbvio, porque né, tu tá bebendo e alguém peidando perto de ti é um pouco incômodo. Então, ligaram pra polícia pra vir resolver o problema. Agora eu fico imaginando o cara ligando pra polícia e falando: alô, eu queria prestar uma queixa porque tem um rapaz, não sei se ele comeu carne de urubu aqui, rapaz, o cara tá podre e tá incomodando o pessoal do bar. Não sei como conseguiram, mas a polícia foi. Ao tentar fugir, ele bateu o carro, brigou com a polícia e ainda foi preso. Ou seja, ele foi preso por desacato e por ser peidão. Não sei, ele conseguiu ser peidão e burro. Eu achei algo incrível. E eu gostaria também de dizer que, João Paulo, estamos num ambiente fechado, por favor, sem flatulências, viu? Para não incomodar os nossos entrevistados. Eu acho que uma das funções é essa, né? Pode dizer ano, gente, aqui? É essa. Dá uma segurada. Disseram, eu tenho certeza que não vai explodir. Ah, não, mas eu não seguro. Não Não seguro. Mas não tem problema não, meu é só Jequiti. Ah, tá certo. Temos aqui um rapaz que peida cheiroso. Então, galera, hoje vamos ter quem entrevistado, João Paulo? Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Agostinho Neto e Dr. Anderson Pinto, presidente e vice-presidente da subseção OAB Caxias. E vamos acompanhar o que o Caio aprontou em mais um Lendas de Caxias. A lenda do pé de garrafa fala de um homem que todo dia enchia a cara de cachaça e batia na sua mãe. Ao ver essa situação, a madrinha dele o amaldiçoou, e todos sabemos que maldição de madrinha ninguém tira. Então ela disse: você vai se transformar no jumento que você realmente é. Aquela famosa frase, um jumento batizado? Então o corpo dele envergou e, para piorar, nos lugares das suas mãos e dos seus pés nasceram garrafas. E ele começou a andar torto, como um jumento, e batendo as garrafas no chão. Ele andava na casa dos moradores do bairro Ponte, batendo de porta em porta, tentando achar a casa da sua madrinha para pedir perdão. Só que, obviamente, as pessoas enxotavam ele de lá. Então, um dia, avistado por umas crianças, que naquele tempo dava para as crianças brincarem na rua, hoje que está mais complicado, mas as crianças estavam na rua brincando, chegaram para ele e falaram: ei moço, o que que você é? Você tem apenas um olho no meio da sua testa e brilha, e essas suas patas de garrafa? Aí ele disse: eu sou o monstro dos pés de garrafa e vim aqui para pegar as mulheres chifreiras. Inclusive, diga para suas mães terem cuidado. A partir daí se criou a lenda do pé de garrafa, que seria um homem amaldiçoado que anda pelas ruas de Caxias, principalmente do bairro Ponte, viu? Cuidado, galera do bairro Ponte, pegando as mulheres chifreiras. Aquele tempo o pessoal utilizava, por isso também eu estou com essa roupa aqui, porque em festas juninas as mulheres costumavam sair desacompanhadas e deixavam o marido em casa e davam aquela voltinha. Então, para amedrontar, as amigas que sabiam dos pulos, das puladas de cerca das suas amigas, diziam: ó, cuidado com o pé de garrafa. Essa lenda correu durante muito tempo e os maridos começaram a utilizar isso para amedrontar também as esposas, falar: ah, você vai sair sozinha? Cuidado, se você estiver aprontando, o pé de garrafa vai te pegar. E aí, você conhecia a lenda do pé de garrafa? Você conhece alguém que já viu o pé de garrafa, seus avós, seus bisavós? Então, essa foi mais uma Lendas de Caxias, espero que vocês tenham gostado. E vamos trazendo mais algumas lendas e algumas histórias, por assim dizer, da nossa bela cidade. Muito bem, então, voltamos em instantes com os nossos convidados aqui no Depois das 10. Fique ligado. João Paulo, chame os nossos convidados. E os nossos convidados de hoje é Dr. Agostinho Neto e Dr. Anderson, presidente e vice-presidente da subseção OAB Caxias. Bem-vindo ao palco Depois das 10. Boa noite, cara. Boa noite. Obrigado pelo convite. Podem ficar à vontade. Bem-vindos ao Depois das 10. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês.
e eu espero que a gente tenha um ótimo bate-papo. Conhecem o João Paulo? Prazer, João Paulo. Igualmente. Prazer, João Paulo tá aqui junto com a gente e... Hoje eu tô mais nervoso do que eles. não se espantem, viu? Ele serve também para quebrar o gelo. Digamos que a gente fala algum assunto polêmico, ele dá aquela quebradinha de gelo que é pra... Ou deixa o assunto mais polêmico. Tem isso. Então, o doutor Anderson e o doutor Agostinho. Doutor Agostinho, presidente da OAB Subseção Caxias, doutor Anderson, vice-presidente. Cara, eu tava comentando aqui que galera chata nessa que fica de doutor é só quem tem doutorado, e quando chamam um advogado de doutor e até um médico de doutor fica enchendo o saco. O que vocês acham disso? É uma simpatia. A população já incorporou isso de forma cultural. Eu uso advogado, eu não uso o nome doutor. Mas as pessoas chamam a gente. Eu acho simpático você, Anderson. Eu também concordo com a situação da simpatia. É um tratamento que vem desde Brasil Império, então vamos deixar manter. Foi instituído pelo Dom Pedro I, né? É um decreto presidencial. Pronto. Foi o presidente que mandou, ninguém vai. Certo. Eu gostaria de iniciar a entrevista seguinte. Vocês, quando vai ser a posse da chapa de Em vocês? janeiro, talvez Janeiro, até né? o dia 15. Dura quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Certo. Agostinho, reeleição, né? Isso. Anderson participou da chapa na eleição passada, Chapa você adversária. era chapa adversária, né? Vamos falar mais daqui a pouco dessa união de chapas. Eu gostaria que vocês me explicassem como é que funciona a OAB, a subseção da OAB. Qual o trabalho dela? Como ela funciona? A OAB, ela tem uma amplitude de ação interessante. Foi uma entidade criada por lei, tem uma missão de defender a nossa Constituição, o Estado democrático de direito e zelar pela ética profissional. Funciona também como conselho, que nem conselho de medicina, engenharia, mas a nossa missão é maior, é institucional. De fato, parece com o Ministério Público. Só que não com a mesma competência e a mesma amplitude. E nem dever. Nós não temos dever. Explique um pouco mais para o pessoal de casa. Promotor, Ministério Público tem um dever de defender a coletividade, defender a moralidade pública, fiscalizar os poderes públicos. Nós não temos esse dever. Nós fazemos de vontade política. Há uma vontade política da OAB de também cooperar com essas questões coletivas, defesa do cidadão, enfim. Então, o nosso trabalho é voluntário. O dos promotores não, são pagos pela sociedade para agir. Nós não. Só para ficar bem claro, bem específico, quando o doutor Agostinho fala em dever, ele está falando em obrigação, uma obrigatoriedade. Os trabalhos da OAB, eles não carregam essa obrigatoriedade. A gente age de acordo com incômodos e necessidades. Também para auxiliar os trabalhos voltados aos interesses sociais, mas a obrigatoriedade é do Ministério Público. Interessante. Porque eu já vi muitas, principalmente em redes sociais, que agora em rede social todo mundo é especialista em alguma coisa. Todo mundo, e eu já vi muitas pessoas fazendo cobranças OAB, então dava a entender que tinha aquela obrigatoriedade. A OAB não age nisso, a OAB não age naquilo. Eu acredito que vocês já devam ter visto, né? O pessoal dando uma pressionadinha na OAB. Sim. Aí fica aquela dúvida, eles têm realmente essa obrigatoriedade de agir, de se meter? A OAB carrega um papel histórico dentro do nosso país de grande relevância, responsável por implementações e transformações dentro da sociedade de grande magnitude. Talvez por isso a população compreenda esse papel obrigacional, mas na realidade é um serviço voluntário, é uma preocupação realmente, como o doutor Agostinho colocou, com o Estado democrático, com os interesses da sociedade, com os interesses de classe, mas não uma relação obrigacional, não tem esse dever, obrigação de fazer. A gente pode fazer, a gente enquanto OAB pode fazer, mas não é obrigado a fazer. O dever é mais ético e eu acho bom que a sociedade cobre a gente. Eu acho muito importante isso. É sinal que a sociedade está querendo que a OAB
também seja porta-voz dela. E a gente anseia isso também, ser o porta-voz do cidadão, de você que está ouvindo a gente. Como é que funciona esse contato da população com a OAB? Direta e indiretamente, você não tem ideia das formas possíveis hoje. Depois de redes sociais, você não tem ideia do que é a participação da sociedade dentro dos trabalhos da OAB. Às vezes eu fico impressionado como que a sociedade brasileira, ela confia no trabalho da OAB e o quanto a OAB se tornou importante em Caxias. Eu tenho já alguns anos de exercício na advocacia, e antes do exercício da advocacia eu fui só um bacharel, antes de ser bacharel eu fui só um estudante. E nunca antes, pelo menos dos últimos 3 anos, eu vi a OAB tão presente dentro da sociedade caxiense. Eu nunca antes tinha visto um reconhecimento tão grande para um órgão de classe, para um órgão que representa, tudo bem, representa a sociedade, mas que representa diretamente a classe dos advogados do Maranhão, de Caxias, do Brasil, OAB, como vem sendo feito nos últimos 3 anos. Essa popularidade que o órgão ganhou dentro do município. Agostinho, você é o presidente dos últimos 3 anos, e aí? Que foi esse boom que começou a aproximar da sociedade? Rapaz, às vezes eu não sei se foi a minha pessoa, que já tinha uma certa experiência política, né? Mas eu acho que o nosso acesso, nós somos muito abertos para receber o popular, o cidadão. Então, qualquer cidadão que tenha algum reclame social, saúde pública, educação pública, direito do consumidor, que queira ir na OAB, está de portas abertas, o cidadão vai, de voz, a gente transforma os seus questionamentos numa representação e a gente dá andamento. Se for da nossa competência, a gente tiver pernas para agir, a gente age. Se não, a gente encaminha formalmente um pedido para as autoridades competentes, Ministério Público, Defensoria Pública, mas se der para a gente agir, a gente age. Vejam bem, eu não estou dizendo que isso acontece, mas a gente vê em rede social, e eu, como era blogueiro, eu acompanhava muito também o feedback da população. E muita gente reclamava dizendo que o Ministério Público, por muitas vezes, fazia vista grossa, em alguns casos. Como a OAB age nessa questão? Vocês pressionam o Ministério Público? A gente tem uma parceria e uma relação muito boa com eles. A gente termina convergindo o interesse. A gente tem um diálogo muito bom. Se a gente perceber que não está havendo vontade política de agir, a OAB age. Então, e a gente fica antenado também. A sociedade fica cobrando a gente, eu acho isso bom. Então, se o MP não age, fica uma obrigação moral para a gente agir. Então, essa relação tem sido boa com o Ministério Público, Defensoria Pública, com as 2 universidades, também a gente está estreitando. Sim, isso é que eu ia perguntar. A OAB vem realizando alguns, vou chamar de eventos, são as palestras, trazendo tinha uns escritores de fora, eram juristas de fora aqui. Sim. Eu lembro quem me falou foi a doutora Amanda. Foi no Congresso da Jovem Advocacia. Isso, ela até disse, Caio, teria como você ir lá fazer uma entrevista, que na época eu estava trabalhando só na internet. E, infelizmente, foi num horário que não dava, e eu acredito também. Geralmente, quando esse pessoal vem de fora, vem com o tempo meio corrido, aí não deu tempo. Mas eu acho bem interessante. Aí vocês fazem convites para os estudantes de direito participarem? Como é que funciona? Sim, sim. As composições, elas, hoje, inevitavelmente, o advogado caxiense, ele também tornou-se professor formador dos próximos advogados. A sociedade caxiense, os advogados, eles adentraram a vida acadêmica de uma forma muito latente. Tanto dentro da FAI, que é uma das faculdades particulares que tem aqui, quanto a FACEMA. Então, a composição ela é mista e permeia as 2 instituições, ambas privadas, mas dentro do trabalho da OAB não existe comércio. Existe a participação e a colaboração. E toda e qualquer atividade ela é aberta não só aos estudantes de direito das 2 instituições,
é aberto para a sociedade, porque o que é discutido, às vezes, não diz respeito exclusivamente à formação do advogado, mas à formação social como um todo. Então, pelo menos eu não fiz parte dos últimos 3 anos de exercício, mas eu nunca me senti excluído. Até você falou, você fazia parte da outra chapa e tal, mas nunca me senti excluído ou menos integrante da OAB, porque não importa quem vai exercer a presidência, a OAB é do advogado, é do estudante que vai ser futuramente advogado, e o convite ele é sempre aberto. O último evento que foi feito pela Jovem Advocacia, que foi o Congresso da Jovem Advocacia, ele foi sediado por questão estrutural na FACEMA, mas a composição da organização ela era mista, ela tinha o estudante da FAI, o estudante da FACEMA, o professor da FAI, o professor da FACEMA. As 2 instituições abriram as portas para receber o evento e foi de grande valia, como você mesmo falou. Vieram várias pessoas de outras posições, de outros estados, para contribuir com a formação, e a gente segue o baile nesse sentido. Eu acho interessante isso porque Caxias, as pessoas costumam, como é que eu posso dizer, confundir algumas coisas. Tudo vira briga política, tudo vira uma discussão e tudo mais, então as pessoas, elas parecem que torcem para ter aquela, eu vou chamar de treta. No Facebook falam muito, né, das tretas. Querem que tenha treta, mas eu acredito são 2 instituições pertencentes, querendo ou não, a famílias que são rivais políticas. Sim. Há boatos de que nem mais tão rivais assim. Não cortem isso. Mas não deve existir, principalmente entre os alunos. Eu acredito, olha, o Caxias sediou recentemente o Intermédio. Sim. João Paulo tocou louco lá no Intermédio, fiquei sabendo, viu? Não perdeu uma festa. Então, foi bacana ver a união dos estudantes de medicina e tudo mais em prol de uma causa, que o quê? Eram times rivais, né, que eles estavam disputando, mas todo mundo unido, então ficou uma coisa bacana. E é isso que tem que haver realmente, e eu lhe parabenizo, Agostinho, aí, os seus 3 anos, por ter conseguido essa aproximação, né, conseguiu acabar mais com essa rivalidade entre instituições. Sempre tem aquela coisinha chata, mas conseguiu mais, né? Sim, a nossa relação, entre todo evento nosso, a gente aproxima, a gente convida tanto a FACEMA quanto a FAI. Na prática, a gente está mais próximo à FAI, sendo honesto, mas é por falta também de uma mais estreiteza, mas a gente também está se aproximando hoje mais da FACEMA. Existe uma cobrança do OAB para abrir um curso de Direito na UEMA ou no IFMA? Olha, a nível nacional, nós temos feito crítica das aberturas indiscriminadas dos cursos. Tem muito curso hoje no nosso país, a gente quer dar um freio, porque a gente está formando profissionais sem ter campo de trabalho, sem ter mercado. Então, a gente está... a nossa posição a nível nacional é frear. Caxias já tem 2 cursos de Direito. É necessário mais um? Será se outros cursos não seria mais interessante para Caxias? Então a gente tem sempre, se bem que o curso público, né, que você está falando, pois é, a UEMA ou a Federal? De termos uma pública aqui. A gente pode até reivindicar, mas eu acho que os 2 cursos já atendem a demanda. Porque é o seguinte, Caxias hoje é uma cidade universitária, inclusive, com destaque a nível nacional. Sim. Já foram feitas reportagens mostrando isso. E o João Paulo vai dividir apartamento agora com estudantes, né? Isso, 2 estudantes de enfermagem. São de outras cidades? São de outras cidades. E o que a gente vê, muita gente de fora vindo para... A FAI e a FACEMA... A FACEMA tem ônibus, né? Fecham aquela rua ali, e a FAI também, que vem direto. Vou até fazer um comentário sobre isso. Eu senti uma invejinha, porque eu me formei em Teresina. Eu ia todo dia e voltava.
mas era o dinheiro do bolso, se juntava com outros alunos e pagava. Essas outras cidades, a prefeitura dá um apoio, tá? Rapaz, se tivesse me dado um apoio na época, eu tinha economizado tanto. Hoje até o Estado já faz isso, já existe uma política pública a nível estadual de auxílio transporte para o universitário e estudante que mora fora do seu domicílio. Então, nesse sentido, a gente vê um avanço e um crescimento. Iniciativa primária das próprias prefeituras, porque eu vejo o campo político como um facilitador do desenvolvimento. Sim. Se eu trago profissional qualificado da minha cidade para dentro da minha cidade, eu resolvo o problema de escassez de mão de obra. Então, quando os prefeitos fazem isso, e a gente até faz um apelo para que isso seja amplificado, porque tem muita gente que tem o dinheiro de pagar a mensalidade e acaba não estudando, porque não tem o dinheiro do transporte, não tem o dinheiro da alimentação, da moradia, e tudo é muito caro. Para você ter uma ideia, um curso da área de saúde, o curso de direito, ele custa em média R$1.000, R$1.500. Isso a custo de mensalidade. Uma família que tem uma boa renda, ela consegue pagar. Mas e se ele for de Codó, de Pedreiras, de Bacabal, de Timbiras, de Coroatá? Como associar R$1.500 de mensalidade, mais despesa de alimentação e mais o transporte, que é quase igual ao valor da mensalidade? Caio, eu queria falar que tem uma proposta aí da UEMA Leste, criar a UEMA Leste. Já foi criada a UEMA Sul, em Imperatriz, e há uma proposta de criar essa UEMA Leste. Inclusive... E dentro dessa proposta tem o curso de Direito. E a UAB abraça essa causa. A gente reuniu o nosso conselho. Inclusive, a gente já tivemos recebeu... reunião com os membros que fazem parte da ação direta da iniciativa, da cabeça da iniciativa, buscando o apoio da UAB, buscando aconselhamento, buscando informações para o projeto seguir, e foi bastante proveitoso a reunião. Se for criada essa UEMA Leste, com certeza vai ter esse curso. Pois é, como voltando ao raciocínio inicial, tem 2 cursos de Direito em faculdades particulares. Tem o acesso pelo ProUni, tem bolsa, se eu não me engano, não sei a FAI, mas a Facema, porque eu já vi alguns panfletos, eles trabalham com alguns tipos de financiamento, que hoje facilitou isso. Sim. Mas mesmo assim, tem gente que mesmo com acesso ao financiamento e tudo mais, não tem condição de pagar. Esse dinheiro que poderia pagar a mensalidade, poderia utilizar para se manter. Por isso que eu defendo também ter um curso público aqui. Concordo. Porque é interessante. No meu caso, eu sou formado na área de TI. Eu me formei em Sistemas de Informação. Aqui temos na Facema Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu não sei, fica aí uma dica para a FAI, porque aqui ainda não abriu um curso de TI. Porque é muito importante, há muita gente procurando, e tem no IFMA o curso de Ciências da Computação. Talvez, se na minha época tivesse, eu teria feito aqui. Sim, no IFMA não tem. Porque na época que eu fiz a pública, eu queria ter informação, eu fiz para Picos. É muito longe, moço. Disseram que é mais quente que aqui, não dá não. Não tem a mínima condição. Esse contato da OAB com a população se dá através de comissões. Isso. Correto? Isso. Como é que vão funcionar essas comissões? E como funcionam? Porque eu conversei com alguns advogados antes de entrevistar vocês e perguntei assuntos pertinentes. Eles falam, cara, fala com a questão das comissões, que foi algo que a gente bateu nessa tecla. E aí, como é que vai funcionar? Pois é, como a nossa entidade ela é bem ampla, e nós não temos como, nós diretores, eu como presidente, o Anderson como vice, nós não temos como abarcar todas as áreas. E como nós temos uma categoria qualificada, então a gente criou várias comissões, isso a nível nacional, funciona assim também. A gente só está reproduzindo. Mas a gente cria conforme também as nossas necessidades locais. Então nós temos hoje Comissão da Mulher, Comissão da Mulher Advogada, Comissão da Direitos Saúde, do Consumidor, Comissão da de Saúde, Consumidor, Comissão Previdenciária, Comissão de Prerrogativas. Mais ou menos isso. Então, conforme vai surgindo demandas, a gente cria as comissões. Aí como funciona? As comissões é o porta-voz. Ela pega as demandas, a gente se reúne, às vezes, todas as comissões e vai aprovar o plano de ação delas. Funciona mais ou menos assim.
Nós temos conselho. Nós temos conselho. Esse conselho serve para discutir e deliberar os assuntos. Passou pelo conselho, a gente executa. Então, é isso. Essas comissões são muito importantes. A gente dá autonomia para que elas funcionem. A pergunta, são atuantes? São muito atuantes. Isso é bom. Fazem curso, ouve o cidadão, a gente reúne juízes, gerente das agências previdenciárias, gerente de banco. A gente fez uma reunião ano passado com todos os gerentes dos bancos. O ano passado tinha fechado aquela agência da Volta Redonda, Isso. Que houve assalto. Os caixas eletrônicos de autoatendimento no supermercado Carvalho tinha fechado também. Isso, tinham tirado tudo. E aí a gente percebeu, estava havendo uma cobrança enorme, a sociedade estava fazendo filas. Sábado e domingo não tinha dinheiro nesses caixas de autoatendimento. A gente reuniu os gerentes de Caxias, Aldeias Alta, Coelho Neto. A gente foi para São Luís falar com o superintendente do banco, que é o Banco do Brasil, que fornece dinheiro para os outros bancos. Então a gente foi lá e a gente garantiu que a agência Volta Redonda não fosse fechada, que havia uma proposta de fechar. Só estava naquele medo, né? A gente fez o pleito para não fechar, que só uma agência não dava para atender a demanda, e a gente reivindicou mais caixa de autoatendimento. Aí houve uma resposta para a gente, aqueles caixas de 24 horas. Sim, tem farmácias agora, tem no shopping, tem Então foi no Carvalho. tudo nasceu dessa demanda e a gente foi bem protagonista nisso. Caio, vamos dar uma seguradinha aí, que agora a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Depois das 10. E já estamos de volta com mais um Depois das 10. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o Dr. Anderson. Uma pessoa processou Deus por ter sido preso. Ele alega que a culpa foi do diabo que não cumpriu com a sua parte. Isso pode? Depende de onde ele vai questionar, porque se for na justiça, o processo não vai prosperar. Não tem condição, não tem possibilidade jurídica para realizar tal feito. Porque se eu for mandar citar, se eu for mandar chamar Deus para o processo, eu vou mandar chamar onde? Na Igreja Universal. Nessas igrejas onde eles pregam que Cristo está mais vivo. E o diabo, onde é que eu mando botar? Ei, mas Bom, o diabo, gente, nas ruas, acredito. Mas peraí. Se a gente der uma passadinha... Eita, vai ter polêmica. Mas se a gente der uma passadinha em algumas igrejas, não vou citar, em algumas igrejas de cunho universal, deixa. Se a gente for, tá lá o diabo. Ele roda, ele tá tentando sair, ele tá tentando ficar, ele tá lá, dá para chamar ele. Caio, aumentando a problemática, eu sou vizinho de uma igreja evangélica. Tem dia que eu não sei o que está acontecendo na igreja, se tá lá é Deus ou o diabo, porque tem dia que eles gritam tanto, sai Satanás, que eu não sei o que tem lá, se eles estão, quem que é a devoção, mas... Deve ser justamente essa prestação de conta aí, né, gente? Quem vai, quem fica, esse é meu, esse é teu. Alguém mais tá cobrando de alguém. Eu acho que eu vou continuar mesmo sendo católico, porque a gente só ouve a palavra de Deus, só descobre se fica ou se vai depois que foi. Então, mas voltando aqui. Nas cidades que não tem Ministério Público, como é que funciona a atuação da OAB? Pois é, esse nosso mandato, houve essa falha nossa. Agora tem um compromisso da gente fazer audiências públicas em todas as cidades onde não tem presença de promotor, de Ministério Público. Aldeias Altas, São João de Sota, Afonso Cunha e Duque Bacelar. São essas cidades que pertencem à nossa circunscrição de OAB. Então, daí a deixa, nós vamos realizar audiências públicas, chamar a sociedade desses municípios para ouvi-la. Qualquer cidadão, para ouvir tudo. Iluminação pública, direito de consumidor, moralidade pública, pelos poderes, pelo executivo, pelas prefeituras. Então a gente vai estar de portas abertas para o cidadão. Porque se na cidade que tem Ministério Público, às vezes,
existe uma... O prefeito parece que não se importa muito. Em muitas cidades acontece isso, imagine isso que não tem. Pois é. Quem é que vai cobrar do... O prefeito se sente mais livre, né? Se sente mais livre para atuar como bem entender. Pois é, cara, pensando nisso, nessa ausência de controle sobre os atos públicos, é que a OAB quer chegar próximo ao cidadão nessas cidades. Ah, tá certo. Seguinte. Anderson era da chapa rival à sua, eu vou chamar rival. Rivalidade não necessariamente são inimigos. Isso. Era da chapa rival na eleição passada. E, inclusive, tem uma coisa interessante que era chamado as chapas dos lados políticos, né? O governo passado diziam que bancava a chapa do meu amigo Dr. Anderson Pinto. E que a sua chapa era a chapa da oposição. Da oposição. Certo. Se uniram dessa vez. E aí, a chapa é branca, a chapa faz vista grossa, como está esse contato com o executivo? Não, eu acho que eu carrego a prefeitura nas costas, porque mudei de chapa, mas o bordão não mudou. Então sou eu que carrego essa história, sou eu que carrego essa situação. Ah, então você é um negociador. Eu tô achando, mas o problema é que eu continuo sem contra-cheque, sem salário e sem vínculo com prefeitura. Nem no governo passado, nem no governo atual. Mas eu carrego a prefeitura nas costas porque a gente continua titulado da mesma forma. Chapa da prefeitura. Pois é, Caio. E aí? Eleição passada, houve isso. Falava que a chapa adversária do Felipe Lebre Exato. e do Anderson era a chapa branca, chapa apoiada pela prefeitura, né? Alguns faziam essa leitura. Hoje, alguns advogados falam que a gente tem uma proximidade com a prefeitura hoje. Olha, eu asseguro para vocês, não há nenhum vínculo, nenhum comprometimento da OAB com prefeitos. Nenhum. Nós somos livres, independentes. Agora, isso não quer dizer que a gente vai ser oposição. A OAB tem que ter relações institucionais. Agora, claro, nós vamos defender a moralidade pública. Se algum ato de algum prefeito estiver contrariando o interesse público, contrariando o preceito constitucional, que é a moralidade pública, desviando recurso, a OAB vai agir. Certeza? Certeza. Olha, certeza, Anderson? É certeza. Eu tô começando a desconfiar do Anderson aqui, que realmente, né, você carrega esse de chapa da prefeitura. Tá complicado, Anderson. Tá complicado. Mas a gente às vezes recebe até a acusação de ter feito coisa que não fez, o que é muito comum. Não tenho a popularidade que o amigo Caio tem, mas vez ou outra eu faço algum comentário de alguma situação de rede social, principalmente, e as pessoas acabam interpretando de forma errônea, como se nós estivéssemos fazendo embates à gestão, tanto estadual quanto municipal, o que não tem nada a ver. Às vezes a gente fala uma coisa perdida, contextualizada com 2, 3 comentários que estão sendo feitos e associam a circunstância, aos nomes da gente, direcionamentos de situação, de oposição, que não tem nada a ver. O que acontece muito hoje em dia eu que sou, vamos dizer assim, bastante ativo nas redes sociais, eu vejo as pessoas, elas pegam o que você falou, interpretam da forma dela e pronto, transformam aquilo ali. Eu lembro que na gestão passada disseram que eu trabalhava com o prefeito. Inclusive, em 2013, eu fiz parte de um movimento aqui em Caxias, que foi quando surgiu o Debatendo Política Caxiense no Facebook. Inclusive, foi o meu primeiro contato com o Dr. Agostinho. Porque foi no sindicato dos funcionários públicos, né? Sintrap. Isso, no Sintrap. O senhor era advogado, correto? Lá do Sintrap. E foi o meu primeiro contato porque eu estava tentando juntar as pessoas, só que não era algo contra a prefeitura, a gente estava falando de algo geral. Foi o que aconteceu? Infiltrados da prefeitura, infiltrados da oposição, gente que acabou se aproveitando. Hoje em dia, pessoas que estavam à frente daquele movimento comigo estão trabalhando para vereadores, estão
montaram empresas em Caxias que surgiram do nada, ou seja, eles utilizaram aquilo para se beneficiar. E disseram, não, o prefeito da época, ele estava pagando o Caio. Cara, eu espero esse dinheiro até hoje, que realmente não teve nenhum acordo entre eu e ele, mas disseram que ele ia me pagar, eu fiquei esperando, porque tanto falaram no Facebook que poxa, esse dinheiro poderia ter vindo. Principalmente agora que eu tenho filho e que o gasto aumentou, o dinheiro ter bem vindo. Mas isso não te coloca numa posição preferencial, porque minha situação também é complicada. Com nome, com vínculo, sem emprego e sem contra-cheque. É complicado. Não, mas eu também não tinha vínculo algum, não tinha. As únicas vezes que eu topava com o prefeito da época, era bebendo à noite. Era em festa. Topava, falava, mas aqui eu acho que o pessoal utiliza a rede social, porque na rede social todo mundo é corajoso. Sim. Na rede social todo mundo é especialista, todo mundo é um crítico especializado. Na rede social o cara fala o que quer, você vai contra-argumentar, o cara bota qualquer coisa e diz que você zangou e pronto, isso. E começa... Eu fico um pouco irritado. Mas aproveitando... Eu aprendi a relevar essas coisas de rede social. Mas aproveitando essa deixa, como é a atuação da OAB nas redes sociais? Se vocês têm rede social, o Facebook, o Twitter, o Instagram da OAB Subseção Caxias, e se é atuante, se aceita, esse feedback com o público, como é que funciona? Caio, a gente precisa aprimorar essa ferramenta. A gente tem usado pouco. A gente pretende usar mais nessa nova gestão, mais. Que é um meio fantástico para a gente dialogar com o cidadão. Então a gente vai usar, nós temos usado pouco. Muitas vezes é mais eficiente você reclamar na rede social do que às vezes tentar ir até o PROCON. Exemplo, você tem problema com alguma rede de telefonia. Pode xingar ela no Twitter ou no Facebook. Na mesma hora alguém entra em contato com você. Principalmente o Twitter é uma rede mais atuante. E eu percebi que Caxias, o pessoal não ligava muito para o Twitter. E agora estão entrando mais. Isso é importante. Então fica uma dica também para vocês. Porque lá as pessoas ainda são mais corajosas que em Facebook. O Twitter ele é uma política mais direta e agressiva. Isso. O Facebook ele é mais um psicólogo. O Facebook é dos textões. É uma coisa um pouco mais lúdica. As pessoas fazem desabafos, fazem reclamações, só que com uma agressividade menor. E quando você encontra alguma coisa nesse sentido, as pessoas não dão muita situação, não dão muito crédito. O Twitter não, ele é mais curto e ele é mais incisivo. Isso, as pessoas... É como se estivesse mandando um telegrama. Tem que mandar a mensagem ali de forma curta. Então elas dão um jeito. Como é que elas vão ser ouvidas? Sendo agressivas. E as empresas realmente... Acontece algo engraçado. Quando uma empresa de fast food, ela dá um desconto, aí o cara marca a empresa rival no comentário e bota, eu não deixava. Aí a empresa dá um desconto, aí ele marca a outra e fica. E aí, isso é bom, né? Porque a população sai ganhando. A gente tem vários descontos. Sim, e a aproximação do AB com o PROCON para fazer realmente o PROCON ser atuante. Vou dar um exemplo. Essa questão, muitas empresas aqui em Caxias, às vezes acabam não respeitando o direito do consumidor. Eu não sei, pretendo futuramente chamar, viu? Fica o convite para diretora ou presidente que chamamos do PROCON? Diretora. Diretora. A diretora do PROCON para vir aqui conversar comigo. Conversar com a gente, né, João Paulo? Eu principalmente. Eu já vi que vem reclamação por ali. Muito. Então, como é que funciona essa aproximação de vocês com o PROCON? Não, a gente visita o PROCON. Como eu estava falando antes, essa questão dos bancos, essa atividade que a gente fez foi conjunto com o PROCON. O Duarte veio, a gente convidou o Duarte, que era o presidente do PROCON. Ele veio até a nossa sede, junto com o gerente. Então, é uma relação boa com o PROCON. Agora, está havendo uma situação grave nos dois bancos públicos. A Caixa, que se arrasta há muito tempo, e o Bradesco. O Bradesco, a situação está grave.
a agência de Aldeias Altas fechou. Então, o posto de atendimento de Alexandre Costa também fechou, devido a assalto. E essa demanda toda está vindo para Caxias. Eu fui visitar, visitar numa segunda-feira, dia 10. Eu fiquei assustado. Mencionando que as instalações físicas, elas não comportam a dimensão da demanda e o público principal, pelo menos o que a gente observa, que são idosos ali Pois no é, Bradesco. o dia que eu fui era pagamento de idosos, principalmente. Um absurdo. Eu saí da agência, fui falar com o promotor público, responsável por essa área, fiz convite para ele ir junto comigo, para ele testemunhar, sentir o drama, é importante sentir o drama. Infelizmente, ele não foi. Então, a gente vai fazer um pleito para o Ministério Público. Se ele não agir, a gente vai agir. Eu até propus para o gerente do banco aonde estão os funcionários dessas duas agências, se estão fechadas, aonde estão. Aí ele disse, não, foram para São Luís. Pois reivindique, traga para cá. Até a gente dar uma solução para isso, traga esses funcionários que estão trabalhando em outras agências, tragam para Caxias, que aqui está necessitando urgentemente. Então, eu visitei, está precisando agir. Os poderes precisam agir para que o drama está... Faz muito tempo, mas eu escuto mais isso em questão política. É aquele discurso eleitoreiro. Ah, vamos abrir uma nova agência da Caixa. Ah, vamos reivindicar isso, vamos reivindicar aquilo, mas na prática realmente não acontece. E realmente, o Bradesco, eu já fui lá, já tivemos casos até de gente que passou mal e chegou a falecer. O calor aqui em Caxias é aquele... Caio, olha, né? Eu estou com uma ideia, depois a gente vai conversar antes, na OAB, nós vamos incentivar o cidadão a procurar advogado para começar a entrar a ação contra o mau atendimento. A lei das filas e danos morais e físicos em relação à saúde. Nós vamos começar a incentivar o cidadão, que tem uma questão que eu acho falha. A lei das filas, ela só atinge mais o caixa bancário. Nós precisamos aprimorar a lei das filas para abarcar também o atendimento extra-caixa, aquele atendimento, abertura de conta. E incentivar o cidadão. Se você passou mais de 30 minutos e não foi atendido, ou foi atendido de forma insatisfatória, houve algum dano à sua saúde, vamos começar a incentivar o cidadão a procurar advogado para começar a entrar em massa com ações judiciais contra os bancos. Ou dá um bom atendimento, ou a gente vai fazer isso. Hoje em dia, quando você fala assim, eu tenho que resolver alguma coisa no banco, o cara vai falar na tristeza, né? Rapaz, eu vou ter que ir no banco, o cara já fica triste. Caio, que é o jeito. Tem uma política interessante que os bancos estão adotando hoje, que são os apps, os aplicativos. Sim. Eles facilitam muito a vida, mas de quem sabe utilizar. Realmente, olha, eu tenho as minhas demandas bancárias, sou cliente, sou correntista, não vou em banco para nada, a não ser para aquele recadastramento que a gente precisa obrigatoriamente, resolvo tudo pelo aplicativo, mas porque eu tenho habilidade para isso, eu tenho competências para isso, eu tenho uma capacitação educacional para isso. Mas e o cliente que não sabe utilizar, que não confia no serviço, porque a gente ainda tem o problema da desconfiança da tecnologia, é para melhorar o atendimento, é para melhorar o serviço. Mas não é todo mundo que tem essa habilitação para a utilização, não é todo mundo que confia ou acredita no aplicativo. Os bancos também têm que olhar para isso. Eu tiro pela minha mãe não confia em aplicativo. Ela não a minha confia. também não. Pois é. E é uma pessoa mais instruída, né? Então, eu gostaria... Mais alguma pergunta, João Paulo? Não. Eu gostaria de agradecer. O papo foi bem esclarecedor. Acredito que próximo ano a gente chama vocês para vir conversar com a gente de novo, assim que assumirem. Vai dar um tempinho, é aquela coisa. Vamos deixar trabalhar e ver realmente como está a atuação de vocês.
Então, muito obrigado, doutor Agostinho. Muito obrigado, doutor Anderson. Gostei muito. Espero que tenham gostado da entrevista. Não, muito bom. Espero aí que tenham gostado da participação do meu amigo João Paulo. Uma pergunta muito interessante. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje com o doutor Agostinho e com o doutor Anderson. Espero que tenha sido bem explicativa. Foi explicativo para você, João Paulo? Foi explicativa e excelente. Pois muito bem. Então, fico agradecendo aqui vocês por estarem com a gente depois das 10. E é isso, João Paulo. Se despeça do público. E é isso, galerinha de casa, e até amanhã. Beijo pra vocês.